Fala, Segatiana, começando mais um vídeo aqui no canal, Isso é Minha Paixão. Antes de mais nada, deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações. Temos a meta de chegar a 6 mil inscritos. Conto com você do Segatiano, é muito importante. Tem o QR Code aqui no canal, está vendo aí. E também tem outra chave Pix, que é o 034433145589. Falar ontem, galera, aqui sobre a entrevista, né, do presidente do conselho. Vamos ver o que falou aí, o Kennedy Calheiro, o mandatário aí regatiano. Vamos ver o que ele falou, jogo tático, para te entender um pouco aí sobre essa construção aí que vai ser feita aí da arena. Ele também citou lá, e sobre outras coisas mais, beleza? Então deixa o like, é muito importante. Vamos ver o que falou aí o presidente do conselho aí no jogo tático, beleza? Se inscreva lá, tamo junto, forte abraço. Olhe bem, o CRB ele fez uma opção há 15 anos atrás por se reestruturar, né? Foi um trabalho, nós nos fizemos do patrimônio do clube, outro perdemos judicialmente, e a partir daí tivemos, tanto no presidente Marco Barbosa e hoje no presidente Mário, os executivos que vieram administrando bem o CRB, e nós chegamos hoje nesse ponto de que estamos tranquilos do ponto de vista administrativo, tranquilo do ponto de vista de planejamento financeiro, para que a gente venha pensar no CRB grande, tá certo? Como todos os outros clubes viriam pensar e trilhar esse caminho. E para isso nós precisamos ter o juízo do ponto de vista administrativo financeiro, para que os passos nossos venham a corresponder aos recursos que nós conseguimos providenciar através do futebol, através da boa administração e da nossa marca. Presidente Kennedy, grande abraço. Luciano Costa, é sempre bom falar com um amigo. Participação do presidente é importante, até porque o senhor é a liderança de um grande poder dentro do Clube de Regatas Brasil, que é o poder deliberativo, é o que decide principalmente todo o futuro do clube junto com os demais conselheiros. Em relação a essa programação, esse planejamento para a compra de uma área e a construção de uma arena, o que já tem conversado entre vocês, conselheiros, o que é que já tem no papel em relação a essa possibilidade do CRB colocar em prática a compra dessa área para a construção dessa arena? Luciano, isso é feito com muita cautela, com muito cuidado, da área o estádio, lógico, um estádio nas dimensões que para Alagoas, entendeu? Para o tamanho do CRB, está sendo pesquisada a área, está sendo orçado, tá certo? O CRB está guardando os recursos, principalmente que está vindo oriundo de Gaponte, para que faça os investimentos necessários, seja na arena, seja na sede nossa, tá certo? No planejamento, também no nosso CT, nas reformas, ou seja, o CRB olha, e é uma coisa que você que me acompanha aí, e os amigos todos que me acompanham há algum tempo, sabe que eu sempre disse, o CRB tem que ser tratado como uma entidade privada, tá certo? Para poder ele se apresentar cada vez mais organizado no futebol brasileiro. Quais são os clubes que se organizaram? Você vê o Palmeiras que se organizou, o Clube Atlético Paranaense se organizou, o Atlético Mineiro aí, com a gestão do pessoal da MRV, que está lá. Ou seja, o futebol hoje tem que ser tratado realmente como um negócio, não deixar de olhar como uma paixão, não de olhar como o melhor esporte e o esporte mais querido e mais popular do Brasil, mas você tem que fazer como ele um negócio. Você acompanhou lá atrás o aumento de agulhas que nós tínhamos, de não ter dinheiro às vezes para pagar uma conta de luz, para poder comprar medicamento para jogadores, para poder comprar alimentação, e nós perseveramos, o CRB inteiro, e eu na presidência do conselho, tá certo? Perseveramos para que a gente desse esse passo. É um passo inicial, tá certo? Para um estado pequeno, para um estado pobre, tá certo? Mas que o CRB hoje se apresenta, tá certo? Está entre os 3 primeiros clubes mais organizados do Nordeste, tá certo? Levando em consideração que o Bahia tem o aporte do Grupo City, né? O Fortaleza, tá certo? Uma das coisas que hoje eu bato sempre muito é o seguinte, é uma coisa que eu não quero mais conviver com dívida. Então é feito um orçamento todo ano para o ano seguinte, o Conselho assume a responsabilidade para aquele valor que está ajustado para o orçamento, se não faltar, cabe a esse presidente do Conselho junto com aqueles conselheiros que mais chegam juntos,
para aportar caso haja seja deficitário a arrecadação, e nós estamos tendo um sucesso, né? Tivemos uma boa Copa do Nordeste, isso hoje traduz entrada além do sentimento de a gente quase que fomos campeão, né? Nós perdemos o título do pênalti. Eu digo, ninguém ganha campeonato no pênalti, existe um perdedor, é o que perde o pênalti, né? Então, estamos aí na Copa do Brasil, enfrentar o Atlético Mineiro, se possível passar, como todos os outros querem passar. Isso traduz para o torcedor o sentimento de vitória e para nós alcançar o planejamento, e com isso os recursos vão entrando e todo o clube, através do presidente Mário, a equipe administrativa do clube, fazer uma boa administração para que a gente venha galgando ano a ano, tá certo? Títulos, resultados positivos, mas também o resultado positivo do ponto de vista financeiro e administrativo. Ô presidente, para que eu possa passar também aqui para o nosso comentarista Roberto Boroni, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Já foi feito um estudo por parte de vocês, do CRB, em relação à construção dessa arena? Seria uma arena com uma capacidade para quantos torcedores? Em relação também ao custo, porque alguns torcedores já colocando aqui, vai tirar do CRB todo o dinheiro da Liga Forte, porque construir uma arena não é barato. Enfim, mas o que o presidente já pode antecipar em relação desse custo? Porque a gente também observa que o governo federal, ele pode também, né, ser parceiro dos clubes na construção de arena. Ou seja, eu gostaria que o presidente falasse se já foi feito esse estudo por parte de vocês em relação à construção dessa arena, para a capacidade para quantos torcedores, em relação também ao custo desse futuro novo patrimônio do Clube de Regatas Brasil. O que eu conversei com o presidente Mário e com alguns outros conselheiros, uma arena em torno aí de 15 a 20 mil torcedores, tá certo? Tipo Açapão, dentro nada megalomaníaco, entendeu? Uma arena prática de construção, tá certo? E irmos buscar isso que você colocou, Luciano, está muito bem, irmos buscar os recursos também para isso. O que o torcedor colocou aí, e é bom que se faz, é o seguinte: há um fundo estabilizador, que a gente chama de colchão financeiro, para que socorra o futebol quando for necessário, mas o principal é o seguinte: o foco nosso nos recursos é que o clube fabrique os recursos ano a ano, mês a mês, jogo a jogo, tá certo? Porque se você usar se nós não tivermos essa competência, o valor da Liga Forte vai acabar e lá na frente ele se acaba junto. Não, nós precisamos ter um estádio que possa, seja o Rei Pelé, seja amanhã a arena que o CRB pretende fazer, né, dentro dos estudos, com parcerias com quem quer que seja, né, seja empresas locais, seja como é o caso da arena do Palmeiras, né, que é um pool de empresas que construiu, como foi a Arena do Galo, né? Então, do Galo do Atlético Mineiro. Nós temos que saber administrar hoje o CRB como uma empresa, né? Porque nós recebemos o Liga Forte, vamos levar o dinheiro todo do futebol, ele vai e acaba. Está aí o nosso adversário, tá certo? O CSA, que teve bastante recurso lá atrás e só foi do futebol, não teve o resultado, e agora como é que cuida da negativo dele? Nós temos que pensar como um todo, tá certo? Temos que pensar como um todo. Na verdade, o clube, o que o CRB hoje conseguir de recurso durante esse ano, ele tem que ser um fundo para o próximo ano, mas não gastar em jogadores, não gastar nisso, porque senão acaba e a gente vai ter os resultados ruins do ponto de vista econômico e do ponto de vista do resultado do jogo, tá certo? Você tem um presidente Mário, que é empresário, eu que sou empresário, CRB, quase todos aquelas pessoas que estão ali são pessoas respeitadas no estado de Alagoas pelo seu sucesso empresarial e que tem a visão muito clara do resultado com isso, ou seja, sem dinheiro você não faz nada, tá certo? Então o que nós precisamos esse fundo estabilizador que foi criado para que a gente possa já estar renovando com os jogadores esse ano para o próximo ano, em busca do campeonato alagoano, em busca de uma nova disputa em busca do título da Copa do Nordeste, de novo para que você tenha a próxima Copa do Brasil
entrando recursos, e que tenha a Série B ou a Série A, se nós conseguirmos alcançar o nosso êxito esse ano, para que venha a somar dentro da estrutura administrativa do CRB os números que a gente espera que seja o suficiente para que a gente venha galgando esse caminho que a gente está conseguindo. Vamos lá, você citou bem aí. Você pega o Curitiba, ele, para poder ter subido para A, há 2 temporadas atrás, ele saltou de uma dívida de 309 milhões para mais de 400 milhões e voltou para B. Né? Você pega o Sport, que sonha em voltar para A, até porque já foi campeão da Copa do Brasil, já tem a discussão daquele campeonato de 87, tem um estado, o segundo estado mais rico do Nordeste, e tem uma dívida hoje gigantesca. Você tem uma dívida do Santa Cruz gigantesca. Qual o grande perigo? E eu muitas vezes converso sobre a Série A. Vamos lá. Paysandu, ele jogou na Série A, jogou Sul-Americana, jogou Libertadores e está destruído financeiramente. O Ceará, se não tiver juízo, aí a situação do Ceará, ele está fazendo um gasto 3 vezes maior do que o nosso e está atrás da gente na Série B. Entendeu? Está gastando 3 vezes o que a gente gasta. Tá certo? Você pega o América de Natal, que ele se acabou na Série A. Você pega o Náutico e o Santa Cruz, foram destruídos na Série A. Tá certo? Você pega... Mas subir para a Série A não é ruim, né, presidente? Uma dívida gigantesca, consumido pela Série A. Você pega o Paraná Clube, consumido pela Série A. Você pega o Figueirense, consumido pela Série A. Olhe bem, ir buscar a Série A a todo custo, vai ser o próprio CSA mesmo. A todo custo não, presidente. Uma responsabilidade que vocês já tocam. Eu não estou dizendo que tem que fazer uma irresponsabilidade para subir para a Série A, porque aí eu concordo 100% com o amigo. Né? Fazer dívidas é algo que o CRB não pode se permitir. Mas o que eu estou dizendo é, esses investimentos à parte que se pensam em fazer, e eu não estou dizendo que é errado fazer, eu só estou oferecendo um outro conceito, porque de repente você pode chegar ao sucesso por mais de um caminho diferente. Se não seria melhor investir, o senhor até falou, o dinheiro no jogador, investido no jogador acaba, mas só se der errado, né? Se der certo, o senhor vai estar passando de fase na Copa do Brasil, chegando em finais da Copa do Nordeste, jogando uma Série A do Campeonato Brasileiro, o dinheiro vai entrar muito mais, né? Você veja que o Fortaleza nem precisa usar suas categorias de base para se manter onde está, porque ele só contrata jogador pronto agora, porque ele está ganhando muito dinheiro das competições que ele está, já está em 4º lugar no Brasileiro. Só para deixar claro assim, claro que eu não quero que seja feita nenhuma irresponsabilidade, né? O trabalho que o Conselho Deliberativo do CRB faz há anos, né? Com o doutor Fernando Paiva, depois com o senhor, o presidente Marco Barbosa, agora com o Mário Marroquim, deixar o CRB ser um clube sem dívidas, isso é uma das maiores conquistas que o CRB tem. Eu estou falando isso de forma responsável. Eu acho que o que o CRB tem hoje de estrutura e de condições financeiras, ele pode brigar por uma Série A. E a Série A, para mim, é onde você pode alargar o passo. Pode andar muitos anos em um só. Mas, claro, isso é um conceito. Eu não estou dizendo que a ideia que vocês estão seguindo está errada, não. Não, olhe bem, não é, quando eu quis, hora nenhuma, eu quis me contrapor. O que eu crio um alerta é o seguinte: os clubes pequenos, quando vão para a Série A, pequenos quando eu estou falando, do ponto de vista financeiro, né? A gente começa pelo seguinte: como é que a gente vai? Eu faço, às vezes, boto uma pergunta. Amanhã, nós na Série A, um jogo CRB e Flamengo, com um estádio nosso para 17 mil torcedores. Com o ingresso nosso que cobra, a gente jogaria aqui ou venderia o mando de campo para jogar em Brasília, como fez o CSA, como outros fazem, tá certo? Porque senão a gente vai ser um saco de pancada lá para ficar com dinheiro na A, tá certo? Ou seja, muitas vezes a gente tem que pesar, não estou dizendo que eu não quero ir para A. O que eu estou botando é o seguinte: a A era um objetivo de uma Série B bem jogada, de um planejamento acontecer e limitar, quando você for para A, os recursos, tá certo? Que a gente pode gastar através dos patrocínios que virão. Porque, por exemplo, nós temos um estádio que não condiz com a Série A. O estádio de futebol nosso, tá certo? Não condiz com a Série A. O poder aquisitivo do torcedor alagoano, ele não condiz com a Série A. Tá certo? É uma coisa que a gente tem. Quando eu digo não condiz, é como nós vamos manter, tá certo, um clube na Série A, que foi isso que endividou a maioria dos clubes, tá certo? Principalmente aqueles que ascenderam a Série A, que se manter nela é muito caro. A gente vê os números aí, tá certo? As dívidas extraordinárias que alguns clubes têm.
né? A dívida do Santa Cruz passa de R$1 bilhão, ela é impagável, tá certo? Então, o que nós temos que fazer é termos competência dentro dos recursos que nós temos. O Ceará, ano passado, se endividou, acabou atrás da gente. Esse ano, pelo que eu tenho de informação, ele tem um orçamento 3 vezes maior do que o nosso e está atrás da gente. Eu estou citando o Ceará. Você pega o Vitória, está aí. Os clubes que normalmente estão visitando ali o rebaixamento, quais são? Os que subiram no passado. É o Vitória, é o Atlético Goianiense, é o Criciúma e o Juventude. E hoje, com o advento do Fluminense, que não está vendo um terrível campeonato, um Corinthians, isso. A Série A, ela é o objetivo nosso, que com competência na Série B, dentro da realidade econômica nossa, nós chegarmos nela. E nela, os recursos que vamos ter lá e que se destinaria para a Série A seria o recurso do patrocínio que nós teríamos. Entendeu? Para não acontecer o que aconteceu com o CSA, pelo menos o que me foi passado, é que o CSA teve uma massa de dinheiro gigantesca e hoje é um clube que se endividou novamente. Não sei os valores. Então isso tudo pesa para nós, como você colocou aí. Eu fui presidente do Conselho do CRB de 2006 a 2013, aonde eu convidei quase todo o grupo que está aí no CRB. Foi a Toroca quando me chamou para que a gente rejuvenescesse o CRB lá atrás. Entrou pela minha mão Fernando Paiva, Carlos Rubens, Zenaldo, Mário Marroquim, todo esse grupo que hoje está aí, eu levei ele lá para trás. Eu tinha 40 anos de idade e já estou com 62. Do nosso CT, tá certo? A melhoria de amanhã você ter um estádio nosso para jogos menores, tá certo? É o juízo que a gente só precisa ter para que nós não venhamos a conhecer o que nós conhecemos lá atrás e que alguns outros clubes do Nordeste conheceram. O Bahia mesmo, ele virou City porque a situação dele financeira era horrível, tá certo? Horrível. Ele estava numa situação delicada, o Vitória está numa situação delicada, o Sport na sua situação delicada, o Fortaleza conseguiu com competência chegar lá, bateu quantas vezes na trave, na Série C, depois veio para B, e hoje, para a gente saber, olha o tamanho da arena que eles têm de recursos, e hoje Fortaleza é a maior cidade do Nordeste. Muita gente pensa que é Salvador ou Recife, não. Hoje a maior cidade do Nordeste populacional e de renda per capita é a cidade de Fortaleza. Isso pesa muito na hora da organização. Então, a vontade nossa de ir para a Série A, dar o pulo, ela é muito boa, é grande. Tá certo? Muita gente diz, presidente, vocês não querem subir para A? Não. Eu só quero subir para A consistente hoje, sem dívida, tá certo? E que ela seja a cereja do bolo. Ou seja, se nós estamos fazendo uma grande Série B, tá certo? Como tudo está indicando esse ano, se nós termos um resultado positivo, eu estou imaginando nós acabarmos o primeiro turno aí com 29 pontos e fazermos um segundo turno para 33, 34 pontos para conseguirmos a Série A. Essa é a nossa busca que está no nosso planejamento. E se chegarmos lá, vamos tentar ter com competência, manter com os patrocínios que lá existirão. Presidente, tradicionalmente o CRB é um clube que foi sempre forte na questão social, na questão de fornecer para os seus conselheiros, de passar para os seus conselheiros, seus torcedores, a questão do lazer social. E dentro desses investimentos que o CRB está realizando, vai haver reforma, já está havendo a reforma lá do Casarão, onde vai contar com uma super estrutura para que os sócios do Clube de Regatas Brasil, conselheiros do CRB, venham usufruir disso aí. Como é que está esse processo? Como é que o senhor vê o CRB voltando a ser o CRB de tempos atrás, o CRB onde a questão de lazer, a questão social do clube era muito forte, presidente? Exatamente. Os clubes sociais hoje no Brasil como um todo, por advento de piscinas, a passar a ter nas casas, nos condomínios, o lazer de praia, o clube social como um todo, ele hoje, principalmente nas cidades praianas, ele recuou bastante. Mas o investimento que nós vamos ter ali no Casarão é melhorar a condição. O Casarão, ele foi um patrimônio que nós compramos ele, porque senão nós não ficaríamos sequer com a sede em Maceió, né? Foi bem comprado, é grande. Fazemos a estrutura lá de pelo menos reunirmos as famílias dos regatianos, dos sócios do clube, que nós vamos fazer uma modificação também na questão de títulos proprietários, de sócios torcedores.
tá certo? Para que a gente vá fazer os investimentos necessários a isso. Vamos buscar, precisamos fazer uma pesquisa junto aos sócios, aos possíveis futuros sócios do CRB venha ter, o que é que eles esperam, o que é que eles queriam do CRB. Nós precisamos trabalhar em cima disso para ser muito assertivo nas decisões que vamos tomar, porque isso tudo carece de investimento, e investimento vem de recursos, né? Então, eu acho que o presidente Mário, junto com esse grupo que está com ele, e dentre eles eu me incluo, tá certo? Estamos juntos para que a gente venha melhorar muito essa capacidade do CRB de atender a demanda e a vontade dos seus associados e dos seus torcedores. Presidente, em relação à eleição para o comando executivo do CRB, esse ano a gente vai ter eleição. Historicamente, no CRB não existe disputa e sim aclamação. Sempre acontece isso. O presidente Mário Marroquim já definiu, ele será candidato à reeleição ao comando executivo do clube, e caso isso venha acontecer, ele tem o seu apoio? Olhe bem, o apoio do presidente do conselho é sempre dado. Cabe ao presidente do conselho ter o juízo necessário para poder evitar, é nele que é depositado isso, ser evitado qualquer disputa interna, porque todas as disputas elas terminam gerando mágoas entre vitoriosos e derrotados, né? O presidente Mário vem fazendo um grande trabalho, ele tem estatutariamente o direito legítimo de ser candidato à reeleição. Eu vejo nele os resultados que ele vem conseguindo aí, ele se credencia para um novo mandato, mas como presidente do conselho eu tenho que dizer o seguinte: eu tenho que ouvir todos os conselheiros, todos os votos, para que e é a mim que é dado essa ortoga do estatuto e dos conselheiros, para que eu possa conduzir esse pleito eleitoral sem uma disputa, tá certo? Para que a gente não venha a passar por momentos difíceis que a gente vê as cisões e os estremecimentos que tem quando existe um processo eleitoral com disputa eleitoral.